Salve, salve, Rede Super! Começamos agora mais um programa especialmente feito para você, a família brasileira e também, claro, os homens. E nós estamos às vésperas do Natal e o nosso programa vai falar sobre o que Jesus espera de nós. Atenção, homens do meu Brasil, o que Jesus espera de nós. E também nós vamos falar sobre como podemos ser espelhos de Jesus neste mundo, nessa geração e nesse tempo. Então, claro, não saia daí, não dá tempo agora para tomar água, nem para mudar de canal, porque o nosso programa Agora é com Eles já começou. É isso aí, meu povo, véspera aí de Natal. Estamos aqui com um programa especialmente feito para você e também com convidados maravilhosos aqui no nosso programa. E hoje nós recebemos aqui o nosso querido pastor Matheus Alves. Meu pastorzão, firme e forte ou não? Beleza. Gente, isso tudo é para manter o nível, assim, já que hoje o nosso querido Capuchinho, ele não pôde estar conosco, então tivemos que trazer alguém assim no mesmo nível, na mesma prateleira, para poder abençoar aí. Matheus já esteve conosco aqui. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, graças a Deus, meu irmão. Tudo na bênção. Que privilégio estar aqui de novo. Uma honra. A honra é toda nossa. Agora, nós estamos aqui, nós dois, mas temos um terceiro convidado que também é do mais alto nível, um homem de Deus, um cara que mora no meu coração, anda de pantufa e pijama. Então, quer conhecer? Quero. Bora lá, esse é o nosso convidado. Eduardo Queiroz, o pastor Dudu, é casado com a pastora Vanessa Jafar há 18 anos. Bacharel em desenho pela UFMG e em comunicação social pelo UniBH, atuou por 15 anos como empresário no ramo editorial como design gráfico, ilustrador, diagramador e capista. Liderou o grupo de jovens por 9 anos na Igreja Batista Getsemane e por 8 anos na Lagoinha. Atuou como um dos pastores dos Ministérios de Comunicação e de Relacionamentos da Juventude Lagoinha. Hoje ele é um dos pastores da Igreja Batista da Lagoinha, lidera o Lagoinha Gerações na Matriz e atua também na visão do Lagoinha Gerações Global. Eduardo apresentou junto com sua esposa o programa DR, Desenvolvendo Relacionamentos, aqui na Rede Super. Gente, o que é isso? Que currículo espetacular. É um presente de Natal pra gente. E aí, meu Dudu, tudo beleza, cara? Graças a Deus. Alegria tê-lo aqui no nosso programa aí feito pros homens, exalando testosterona. E aí, véspera de Natal, hein, cara? Que legal. Coisa boa, né? Data pra gente importantíssima, né? Fico muito feliz de poder falar com homens aqui sobre um assunto do modelo perfeito do homem, né? Que a gente não tem hoje aqui com a gente presente, mas que está no nosso coração, né? Esse homem foi deixado perfeito, e bem registrado, né? Esse tá padrão, marcado, né? No nosso coração. Agora, quando a gente fala, por exemplo, do Natal e do modelo com que Cristo, né, é para nós e que é o que Ele deseja que sejamos para outros, o Natal está perdendo, assim, a sua graça, está perdendo... O pessoal está querendo matar o Natal do verdadeiro Natal? Eu acho que sim, viu? Eu acho que cada vez que a sociedade vai evoluindo, não vou falar que vai evoluindo, porque ela está regredindo num tema que é abordado há muitos anos, né? Que é o cristianismo. É uma desconstrução do cristianismo, né? A gente tem vivido isso hoje. Eu acho que o nosso desafio como homens é resgatar justamente os valores cristãos dentro da igreja, principalmente, né? Porque o valor cristão fora da igreja, ele já tem sido deteriorado, mas dentro da igreja começou também um processo de afastamento do modelo ideal, que é Jesus. Então, parece que o iluminismo entrou dentro da igreja, né? Então, é um desafio para a gente como homens, né? Que a gente é pastor, tem a responsabilidade de ser um marido bom, um homem bom, socialmente falando, né? E, além disso, tem esse desafio agora de lutar por uma bandeira que a gente está sendo apedrejado por lutar por ela, que é Cristo. Nós abrimos mão, Matheus, dessa bandeira aqui que você vê, assim, né, nesse contexto, porque a gente, olha, observa aí, antes, numa altura do campeonato aí, estava todo mundo, assim, já animado, só falava em Natal. Embora a gente saiba que tenha o lado comercial da coisa. Mas, no resgate de valores, a atenção para o Cristo do Natal, também você acha que nós abrimos mão dessa bandeira, assim? Tem uma frase
que eu acho que resume muito isso que a gente está falando aqui. Não sei de quem é essa frase, mas algum pensador, algum teólogo disse que colocaram tanta coisa no Evangelho, que tiraram Jesus do Evangelho e a igreja nem percebeu. Eu acho que isso acontece também com o Natal. Natal, teologicamente, biblicamente, a gente sabe que é muito difícil cravar que Jesus nasceu em dezembro. Mas nós temos essa data, 25 de dezembro, como Natal, aí comemorado há anos e anos, para que a gente possa lembrar do nascimento de Jesus, para que a gente possa lembrar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, eu acho que essa é a essência do Natal e esse é o motivo, o nascimento de Jesus, a comemoração. Só que o homem, e até o lado comercial também que você citou, colocou tanta coisa nessa data. Hoje nós pensamos em Natal. O que você pensa? Você pensa em Papai Noel, você pensa em árvore de Natal, você pensa em amigo oculto, você pensa em ceia de Natal. Rena do nariz vermelho, você mas pensa não está em pensando rena, no Cristo. você pensa em polo de não sei da onde, do norte, do sul, pensa em muita coisa, menos em Jesus Cristo. Eu acho que o resumo disso é só a gente olhar para tudo o que acontece na vida cristã. Tiraram Jesus do centro e não perceberam. Tiraram Jesus do centro do Natal e também não perceberam. A igreja evangélica, ela tem o quanto na parcela disso aí para a nossa cultura? Porque a gente sempre foi falar da comemoração. Aí, de um tempo para cá, parece que foi demonizado tudo que era referente ao Natal, a começar da não precisão da data, aí dos símbolos, da árvore, das bolinhas, do Papai Noel, tudo. Aí a igreja evangélica, ela passa a demonizar tudo isso. E depois, agora, nós estamos colhendo um fruto amargo disso aí, porque até as próprias crianças, né, a gente vê que tem esse lúdico nessa história que a gente podia ressignificar e não estamos fazendo. Você acha que a gente consegue resgatar isso, consegue falar, dizer, deixar a mensagem como tem que ser? Falar brevemente, deixar o... Não, sem briga, para não dar confusão aqui. A Bíblia nos mostra, em Lucas capítulo 2, que o nascimento de Jesus é um motivo de imensa alegria. Então, o Natal é um dia de festa. Eu acho que o Natal é uma comemoração. Não com tudo aquilo que tem sido hoje, mas o Natal é uma data para ser comemorada. É uma data para estarmos em ceia, em comunhão com quem amamos, com quem ama Jesus, para estarmos juntos, lembrando dessa data. Eu acredito que isso tem que ser lembrado. Agora, a questão que você disse sobre ressignificar, eu acho que é um pouco necessário, é um pouco urgente, eu acho que nós precisamos fazer isso urgente. E temos algumas táticas para isso, temos algumas formas para isso. Desde o início da catequização dos nossos filhos, desde o início do ensinamento dos nossos filhos. Kids, né? Do Kids, nós estamos ali para ensinar o verdadeiro sentido do Natal. Os pais estão perdendo essa oportunidade de ensinar sobre Cristo nessa aí para os filhos? Mas eu acho que o problema está justamente na figura que Cristo é hoje para eles, né? Porque hoje tem uma concorrência muito forte, que é uma bombardeio de outros ídolos, outros deuses, né? Outros heróis, né? A Marvel, por exemplo, a DC, são coisas que estão concorrendo com a figura de Cristo. A gente acha que não, mas eu tenho uma amiga que tem um menininho muito bacana, e ele é especial, mas ele tem um amor por Jesus tão grande, que em vez de ter um super-herói que ele carrega para cima e para baixo, você carrega um Jesus. É tudo que eu quero para meu filho. Cara, que legal isso. Quando a gente está falando sobre isso aqui, eu fiquei lembrando dessa história dela e eu fiquei pensando, sabe onde a gente erra? De apresentar o nosso herói para eles. Porque a gente coloca outros deuses, principalmente na cultura do presente. O presente é falar para o menino que ele merece alguma coisa, sendo que o Evangelho fala o contrário, que nós somos imerecedores, né? A gente recebeu uma graça, né? Então, a gente não ensina isso para eles, eles são recompensa. É a cultura da recompensa. Você faz direitinho que você ganha. E dentro disso, o Natal parece que é uma data para recompensar, igual você está falando, por exemplo, ficou bem o ano inteiro. Você vai ganhar um presente no Natal. E Jesus nessa história? E seu menino precisa entender que ele é a oferta para o aniversariante, Jesus. Isso. Não, mas a gente fez do Natal uma festa para que o filho ganhe alguma coisa. Interessante, isso. E essa distorção, por exemplo, aí eu posso falar, estou um pouquinho na frente de vocês aí, né? Por exemplo, lá em casa os meninos sempre ganharam presente. Sempre assim. Sempre teve o presente do Natal. Às vezes com aquela margem de erro do IPEC lá, 2 para cima, 2 meses para baixo e tal, né? Mas a gente sempre fez isso. Mas sem tirar essa condição de que, peraí, essa data é para a gente estar com a família, reunir, coisa que às vezes não fazemos o ano inteiro, mas se tem, vamos propiciar isso aí, vamos estar lá vendo, honrando e tudo, e também celebrando o Cristo que nos deu tudo que nós passamos.
e nos faz olhar adiante daquilo tudo que nós temos. Porque logo, daqui uma semana e pouco, nós temos aí um ano novo. 2023 está aí já batendo na porta. Quanta gente aí não está morrendo por não ter cumprido o propósito nesse ano de 2022? Esse ano de 2022 foi difícil para todo mundo. Tivemos lá a eleição conturbada, tudo que decorreu aí da eleição. Isso tudo mexe com a gente. E se a gente tira a esperança do mundo, da história, até da nossa vida, a gente também enfraquece a fé. Dentro de casa, começar... eu entendo que eu vejo isso aí, Serginho, como a ira de Deus, ela se voltou contra os filhos da desobediência. Então, quando Paulo fala lá em Romanos sobre o homem deixou de adorar a Deus, começou a adorar a criatura no lugar do Criador, a gente consegue entender o cenário que está hoje, né? Porque a humanidade parou de olhar para Deus e ela não consegue voltar os seus olhos para o Cristo. Porque o modelo humano que está apresentado para ela, ele é corrompível e continua sendo comprado. E a gente, o que eu falei aqui da criança receber o presente, é justamente nesse sentido do suborno que a gente faz para ter uma recompensa da criança de amor. Né? E o sacrifício de Cristo é dor. E a gente acha que o Evangelho é só a parte alegre do Evangelho, né? Que é receber uma bênção. E o Evangelho, ele vai para o lado que eu acho que a gente tem que falar para homem, que é a obediência. Né? O modelo que Cristo deixou de homem para a gente foi aquele que foi obediente até a morte. Né? Então, a gente hoje não quer chegar à obediência da morte. A gente não quer morrer para a gente mesmo. Então, o desafio que eu vejo para a gente conseguir passar para os filhos essa visão de quem Cristo é e celebrar o Natal genuíno, verdadeiro, é da gente voltar para esse Cristo verdadeiro. Né? Não há nada de errado em presentear os filhos, né? Você pode presentear os filhos no Natal, no aniversário, seja em qualquer data. Mas acho que o maior presente que a gente poderia dar para os nossos filhos mesmo, e você falou que está um pouquinho na frente, está mesmo, porque meu filho tem 9 meses apenas. O meu ainda nem nasceu. Eu acho que o maior presente que a gente pode dar é Deuteronômio 6, né? Inculque na cabeça dos seus filhos, ao sentar, ao levantar, andando pelo caminho, em todo o tempo, a palavra de Deus, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Isso. Mas para isso, primeiro, como é que você inculca? Primeiro, amarás você tem que ser um modelo. Você tem que ser um modelo. O homem tem que ser um modelo para a família, porque Efésios 5 também fala que o homem tem que ser Cristo dentro da sua casa. E é né? tão lindo, por exemplo, igual você deu o exemplo aí dessa família próxima, né? Que a criança anda com o Jesus ali para cima e para baixo. É tão bom, aí eu posso falar pela experiência já vivida, de que eu nunca tive essa concorrência do Papai Noel. Até porque eu sempre privilegiei o ensino de mostrar que aquilo ali é uma figura que cria aí fora, beleza, vai ter tudo decoração, não demonizei a coisa, porque acho que não é por aí, mas também sempre ali os meus filhos sabem, olha, meu pai tem muito mais de Jesus do que o Papai Noel. Meu pai convive comigo, eu conheço os erros e os acertos dele. Papai Noel só vem aqui para me dar e para, entre aspas, né, uma cartinha se eu fui bem ou não no ano. Não é uma aprovação, porque o amor de Deus ele não é condicional. Então a gente ensina isso para os filhos, até mostrando para a gente, porque quando nós, por exemplo, erramos com os nossos filhos, passamos o ano todo, nós erramos com eles, erramos com a esposa, erramos com a família, erramos com os nossos pais. Aí chega lá numa hora, eu me torno aquele bom velhinho, o bonzinho da história. Também não tem isso. Tem o lado também da aprovação que os nossos filhos veem para entenderem que os nossos pedidos ali de perdão, qual que é a diferença para os dele se eles, por exemplo, não foram tão bem assim na escola. Né? Até para saber que existe uma graça. Uma graça restauradora, né? Não é aquela graça barata. Né? E que legal também imaginar um filho, né, chegar numa data dessa tão especial, porque o Natal e o fim de ano realmente é muito especial. É um fim de ano, é algo que mexe com todo mundo. E o filho chegar e ver o pai, né, pedindo perdão, o pai, reconciliação na família. Poxa, o meu tio que eu não vejo há tanto tempo, a minha prima que eu não vejo há tanto tempo. Eu acho que tem essa questão educacional nessas comemorações de fim de ano e pedir perdão, oferecer algo, estender a mão para o filho para o pai, a mãe com a filha. Tudo isso eu acho que é lindo e que faz parte de um andar bíblico para uma família e principalmente para o líder dessa família, o homem, o pai, né? E a gente não pode esquecer que a criança ela aprende por modelo de repetição, né? Então,
ela está Imitação, enxergando, ela imita a gente o tempo todo. Então, ela enxerga a falta de caráter que a gente tem, ela enxerga as nossas omissões, ausências, que é um problema muito grande do homem, né? O homem se omite muito facilmente e se ausenta da família muito facilmente quando ele tem um problema. Então, o nosso modelo, que é Jesus, ele traz para a gente esse referencial de eu não desisto do papel que me foi dado. E a gente, como homem, tem que falar muito isso para os homens, né? Que o papel de homem é amar a Deus sobre todas as coisas, você falou muito certo. E, cara, seguir esse modelo que foi deixado para a gente, que é Cristo. Então, o modelo de Cristo, ele traz para a gente uma reconciliação com o Pai. Ele é o Filho perfeito. Então, a gente tem que ensinar o nosso filho a ser perfeito no modelo de obediência ao Pai, que é o modelo que Cristo deixou. Ele não deixou outro modelo, ele deixou um modelo de quê? Eu sou fiel ao meu Pai até o fim. Né? Então, a gente tem que fazer isso, ser fiel à nossa família, à nossa esposa. E o nosso desafio é grande, não é fácil. Verdade. Agora, pessoal, aqui no nosso programa, Dudu aqui, primeira vez, o Matheus já sabe como é que funciona. Aqui, mulher também tem vez e tem voz. Isso aí. Não é a Mamãe Noel que vai falar agora conosco, mas nós vamos ter agora uma opinião feminina na nossa prosa aqui, porque, afinal de contas, agora é com elas. O que Jesus espera de nós, na minha perspectiva, aquilo que Deus tem trago como lema da minha vida, né? Que é o beleza no comum, na minha perspectiva, e das pessoas com que eu tenho vivenciado e compartilhado do Evangelho. A gente tem falado muito sobre a necessidade de sermos humanos, né? Eu acredito muito nisso, que Jesus espera de nós é que nós sejamos humanos. Por quê? Nessa data especial de Natal, por exemplo, a gente fica tentando espiritualizar coisas que são tão naturais. E quando eu digo espiritualizar, é transcender para um lugar que está fora da humanidade, sabe? Porque espiritual mesmo é ser humano, né? Espiritual é ser homem, mulher, pai, mãe, filho, sobrinho. O espiritual é ser isso, porque Jesus morre na cruz para reconciliar consigo o nosso papel de sermos humanos. Olha que sensacional essa perspectiva, não é? Então eu acho que o que Jesus espera de nós é que nós sejamos cada dia mais humanos, humanos redimidos pela cruz, humanos que vivem a sua humanidade perpassada pela cruz de Jesus, pela ressignificação do que a cruz mostra do que é ser humano. Livre do domínio do pecado. O pecado não nos domina mais, então por isso nós somos livres para simplesmente sermos humanos, estarmos presentes nas reuniões familiares, sermos presentes, propiciarmos e intencionalmente gerarmos momentos de comunhão, porque Cristo se manifesta na comunhão. O nosso cristianismo, a vida de Jesus se manifesta na comunhão, na comunidade, seja na comunidade dentro da igreja, da eclésia, seja na comunidade dentro de outras comunidades, dentro da família. A humanidade de Jesus, a vida de Jesus, o caráter de Jesus, o cristianismo verdadeiro se manifesta na comunhão, se manifesta enquanto nós somos humanos, enquanto nós nos relacionamos. A gente tem que tirar o foco um pouco dos púlpitos, dos altares e de entender que ali é um lugar de espiritualidade, que ali é a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus é que nós estejamos no meio das pessoas. Aquilo ali é uma reunião. Olha que interessante essa palavra reunião. A gente se reúne, mas a união já está acontecendo para além daquele ambiente eclesiástico. E nos falta, muitas vezes, como cristãos, um entendimento mais claro sobre isso. Então, na minha perspectiva, o que Jesus espera de nós é que nós sejamos cada dia mais humanos. Deus abençoe vocês. Foi um prazer estar aqui. Um beijo. Obrigado, Pri, gente boa, né? Pastora demais. Priscila, aí beleza no comum, a Priscila também aí no Chá das Quatro também. Congregamos juntos na Lagoinha Mangabeiras um tempo. Aí, tá vendo? É só gente da mais alto nível. Eu falo com vocês, Dudu, é desse jeito. Agora, gente, legal a Pri falando ali, e eu me lembro de um tio, né? Até da Aline, já é mais tio meu, já, só mais velho. Ele faz um presépio na casa dele que, assim, tem a manjedoura, mas o foco central ali é o Gólgota.
É a cruz vazia. Porque eu acho que o nascimento de Cristo nas nossas vidas, assim como das duas ordenanças que o Senhor nos deixou, para a gente celebrar a morte dele e o batismo dele. O batismo para a gente aprender que a gente tem vida e a morte que a gente passou a ser a chancela ali para a gente depois disso aí. Tão interessante quando esses valores, por exemplo, desse presépio, ele fica ali focado na cruz, que é esse ponto da reunião que a Priscila falou, de nós nos reunirmos em um propósito. Eu acho que o Natal tem que resgatar isso, assim como a ceia. A cada celebração que nós temos, né, nas nossas igrejas aí, mensalmente, o Natal acho que é... Comunhão do corpo, né? do corpo todo, né? Vamos ver. Ouvindo a Priscila falar ali, né, eu estava pensando como falta isso nos nossos dias hoje, essa concepção de se reunir, mas não só na igreja. Esses dias para trás, estava conversando com uma irmã lá da nossa igreja e a gente estava conversando, falei assim, olha, a gente tem que tomar muito cuidado, porque parece que tudo aquilo que a gente faz como lazer da igreja vira uma parte do ministério e a gente não curte aquilo. Por exemplo, vai fazer uma tarde das mulheres, vira tão ministerial que você não consegue ter relacionamento. Talvez isso é um problema que a gente vive também em família. Talvez a gente se preocupa tanto com tanta coisa, no Natal, seja no Ano Novo, seja o que for, seja qualquer data. Né? Nos preparativos, o aniversário da pessoa, de fulano, que a gente esquece que uma coisa só é necessária. A vida, né? A gente esquece que é só estar aqui. Isso aqui é o mais importante no relacionamento. Esse bate-papo e para as festas aí no final de ano, a gente fica preocupado com tanta coisa de programar tudo ali que a gente perde a essência. Né? Esquece de perguntar a avó como é que tá, esquece de perguntar a mãe como é que tá, e de se preocupar de fato com o seu pai, de preocupar de fato com o seu filho. Você viu que o tio fulano de tal, você viu que ele tá com um probleminha ali no dedo ali e tal? Não vi não. Ainda mais agora com essa questão de celular, né? O povo tá lá, em vez de estar aqui num diálogo conversando, fica lá respondendo o zap, né? Fica lá no zap. Isso lá. É uma tentação para todo mundo. Pois é. E também depois, saindo desse período aí de política, segue o fluxo, né?